Bom dia, graça e paz a todos os irmãos, irmãs, servos do Deus vivo, ouvintes da palavra do Senhor, nesse novo dia de sábado, no dia 15 de julho. Ontem tornei a errar a data dizendo dia 13, hoje dia 15 de julho de 2023. Quero deixar aqui o versículo do dia da devocional diária, um versículo do dia da devocional diária, desse dia no qual me encontro à disposição para falar do que Deus Ele espera de cada um de nós. Interessante que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, nós não podemos perder o nosso foco. Precisamos nos espelharmos naqueles que viveram antes de nós. Como foi a vida que eles tiveram, as aflições que eles enfrentaram, e mesmo assim eles perseveraram e deixando grandes exemplos para que hoje eu e você venhamos a desfrutar do que Deus preparou, principalmente para aqueles que têm um coração quebrantado, que têm um coração aberto para receber de Deus as orientações necessárias para os dias que vierem, parecendo não ter como passar por eles. O versículo do dia de hoje, sendo que o versículo da devocional é o versículo do dia desse aplicativo, se encontra em Colossenses, no mesmo capítulo que foi o capítulo de ontem, da devocional diária de ontem, que é no capítulo 3 de Colossenses, uma orientação de Paulo. E nessa orientação do apóstolo Paulo, ele, nesse versículo, está dizendo aqui: e sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, sobre tudo isto. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Mais uma vez, e sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olhando aqui sobre tudo isto, ontem, passando por essa devocional, no início nós vimos que, se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olhando dessa forma, onde Paulo inicia mostrando, fazendo-nos pensar se de fato e de verdade estamos na posição em que Deus espera que venhamos estar, ou que estejamos. Caso
não estamos, vamos procurar a olhar mais e a entender que a nossa vida, ela é de altos e baixos. Há momentos que parece não ter nada como dar errado, mas mesmo assim surge, acontece, vem a circunstância onde você, de repente, você cai. Mas firmado, caso, assim como está mostrando, se, pois fostes ressuscitados, não há problema, porque Jesus está conosco, Jesus está no controle, Jesus está ali, Ele garantiu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas esquecemos das promessas do Senhor. Então, nesse versículo do dia, onde vimos essa orientação do apóstolo, que sobre tudo isto provai e revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Sobre tudo isto, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Precisamos estar sempre agradecendo a Deus. Orientação do próprio apóstolo Paulo, dizendo que em tudo dai graças. Esse é o dever do cristão, é o dever daquele que um dia entregou a sua vida, deixando o Senhor assumir o primeiro lugar. Em tudo dai graças, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. É algo para pensarmos com o coração completamente agradecido. Agradecido de verdade. Não agradecer, dizer obrigado, Senhor, mas não está saindo do fundo da tua alma o agradecimento. De repente pode estar saindo meio que ofuscado, meio que com tristeza. Não, saiba que o Senhor sabe o que tem de melhor para você. O Senhor é que sabe os pensamentos, como foi também na devocional, que já pude, na orientação do Espírito Santo, trazer. Porém, ficamos meio que preocupados. A verdade é esta, mas não podemos perder a esperança e sim sermos completamente agradecidos a esse Deus. Olhando para o outro lado, nós vamos deparar com Tiago. Lá em Tiago, no capítulo 1, que é a devocional diária de hoje, nós vamos ver, e o título mostra da seguinte, o título de Tiago, do capítulo 1, ele vai mostrar assim, para nós, acerca de provas e tentações. Pegando o versículo do dia desse aplicativo e olhando para a devocional diária, onde vimos o apóstolo Paulo orientando,
E agora, deparando com o apóstolo Tiago, ele vai nos mostrar que Tiago, ele foi quem? Um servo do Senhor, do Deus, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo do Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações. Se nós olharmos para a orientação de quem viveu, de quem teve ali o seu tempo, a oportunidade, também o privilégio de ter vivido com Cristo fisicamente, em pessoa, nós vamos entender que as orientações que até então está sendo vinda direcionando aqueles que depositarem a sua fé no verdadeiro, no Cristo, eles vão entender que é vindo de Deus. Ele, deixando essas orientações, ele disse: meus irmãos, ele não sabia que hoje teríamos em nossas mãos essa palavra, não sabia, mas ele naquele tempo ele estava orientando: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações, tendes por motivo de grande gozo. Quem que, ao passar por grandes aflições, por grandes provações, vai estar ali com alegria? Mas existe aqueles que de fato, como disse o apóstolo Paulo, se fostes ressuscitado com Cristo, pensais nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são terrenas. É algo que precisamos estarmos atentos ao que o Senhor tem nos mostrado. Por isso, essa devocional diária do dia de hoje, eu estou aqui a transmitir, sendo sabedor de que você pode estar passando por um momento terrível na sua vida. Mas seguindo a orientação de Tiago, espero que o Espírito Santo de Deus, que em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Pai, possa estar trazendo a você uma injeção de ânimo para que você continue, permaneça e não desista. Não desista. Eu trouxe uma frase passada dizendo: se você não puder correr, você ande. E se você não puder andar, você arraste. Mas não pare em momento algum. Não tire os seus olhos daquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. As aflições do mundo presente não podem se comparar com a glória que está por vir a ser revelada em Cristo Jesus. Esta é uma grande verdade e precisamos alimentar desta verdade vinda do alto, vinda do Pai das luzes, onde não há sombra nem variações. É para nós pensarmos. O apóstolo Tiago, ele continua dizendo
mais profundo ainda, sabendo que a provação de vossa fé produz perseverança, e a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Quando ele fala não faltando em coisa alguma, o que nós podemos pensar? Não faltando em coisa alguma, em que podemos pensar? Se ele está dizendo num todo, seja na dificuldade, assim como o mesmo apóstolo, ele disse: o que me separará do amor de Cristo? Será a fome, será a nudez, será... A gente sabe como o apóstolo Paulo, ele relata a escassez. Eu sei estar contente, eu sei estar ali servindo a Deus, independente do que eu estiver passando, eu vou continuar glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. É algo que devemos pensar, e o apóstolo Tiago vem mostrando da mesma forma. Coincidência? Não. É vida com Cristo, onde nós também podemos, não de coincidência, mas sendo completamente agradecido a esse Deus, como foi o versículo do dia de hoje, mostrado pelo grande apóstolo. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, nada não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos, mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Orientação do apóstolo Tiago: o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, e a sua flor cai, e a beleza do seu aspecto parece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Agora vem a devocional, na qual estamos diante dela. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Para você ser completamente feliz, e a felicidade mostra qual é o caminho para chegarmos, para sermos felizes. A palavra de Deus, ela é loucura mesmo para os que se perdem. Porém, para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Precisamos amadurecer. E a cada dia que passa, mesmo passando por momentos, independente do que possa ser, precisamos amadurecer, entendendo que a tribulação, ela produz a experiência, a perseverança, e a perseverança, a esperança, onde encontramos na palavra do Senhor. Quer ser feliz? Bem-aventurado o homem que suporta a provação.
Bem-aventurado o homem que suporta a provação. E quantos, mesmo na palavra de Deus, não suportando, abrem mão, pois o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele continua feroz, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. E nesse momento que você vem a desistir ou abrir mão e não continuar caminhando, perseverando, você terá consequências não boas. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Independente do que você estiver passando, meu amado. Independente do que você estiver passando, minha amada. Eu quero te dizer, Deus, Ele é contigo. Ele tem o melhor para você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe, antes da palavra chegar em sua boca, Ele já sabe. Nós temos orientações de homens que viveram com o Senhor, que deixaram os seus exemplos para que venhamos a vivermos conforme as orientações e a orientação maior do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por aflições. Ele sendo Deus e como homem, ele passou pelas aflições. Em tudo ele foi tentado, porém nada ele pecou. Olhando para Jesus, ele deixa claro para nós que neste mundo você vai passar por aflições. E muitas são as aflições dos justos, porém o Senhor, de todas elas, o Senhor os livra. Por isso o apóstolo Tiago está mostrando que bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. O Senhor prometeu aos que o amam. Então, o que eu estou esperando para amar a Deus, para entender, para não me revoltar, para não murmurar contra esse Deus que tem cuidado de nós? Que tem cuidado de nós, tem cuidado de você. Parece ser o fim, mas não é o fim. Não é o fim. Continue, lute. Tenha certeza de que esse Deus, Ele está no controle. Ele está no controle. O apóstolo Tiago continua dizendo, para frente você pode continuar seguindo, ele vai mostrando que ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus a ninguém tenta. Porém, cada um é tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, meu querido, temos diante de nós uma palavra de orientação nesse dia. E esta palavra, se olhando para ela, da forma que o apóstolo Tiago ele deixa escrito para nós vamos entender que esta bem-aventurança, se nós olhando aqui, vem do irmão de Jesus. Ele havia apresentado
Tiago sabia que valia a pena ficar firme e perseverar quando era atacado. Ele sabia que deveria ficar firme quando era atacado. Ele sabia. O irmão de Jesus, ele afirmou que Deus nos ama e que ele fez promessas incríveis referentes ao que nos espera no futuro. Isso é o que está na palavra do Senhor. E toda a palavra aponta, toda a Bíblia aponta para Cristo Jesus. Toda a palavra aponta para Cristo. É o que precisamos estarmos alimentando desta grande verdade deixada pelo nosso Deus e pelo grande apóstolo, que também foi pelo apóstolo Tiago, e o grande apóstolo Paulo na devocional do dia de hoje. Ele sabia que nosso período de provação logo se tornaria um período de grandes bênçãos. Ele sabia, pois ele viveu. E quem vive pode falar com autoridade. E se ele colocou, é porque ele teve essa experiência com o Senhor. Então você pode falar para Deus, você pode dizer para Deus. O que você pode falar para o Senhor? Senhor e Pai, obrigado por todas, se nós olharmos aqui, por todas as vezes em que o Senhor me fortaleceu quando eu estava sendo atacado. Por todas as vezes que eu estava sendo atacado, o Senhor me deu forças. O Senhor me deu forças. Será que você pode dizer isso para Deus de coração aberto? E me sustentou quando eu estava fraco e pronto a desistir? Você teve a ponto de desistir, mas por estar olhando para Cristo, você não abre mão, você permanece. Aí sim, você permanecendo, você pode dizer: e me sustentou quando eu estava fraco e pronto a desistir. E não desistiu, estava pronto a desistir. Mas por não ter desistido, você toma posse. A vitória é garantida pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Ela vai se cumprir, porque Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós olharmos para isso, escreva perseverança. Escreva perseverança. Escreva perseverança. Bem fundo na minha alma, e dê-me um espírito de confiança, um espírito de força, um espírito reto. O Senhor possa fazer isso na minha alma, para que eu possa servi-lo, independente do que possa acontecer na minha vida, no nome do Todo-Poderoso, no nome do Todo-Poderoso, que é o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, no nome do poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro, pois bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu
aos que o amam. Então não espere, confie em Deus. Os ventos estão soprando fortemente. Os ventos parecem não cessar. Vimos ontem, os ventos. E vemos também reportagem aí de vendavais levando tudo. De repente, esse vento, você está enfrentando esse vento, mas esse vento, ele vai passar. Você estando com a sua casa firmada na rocha, esse vento não pode derrubá-la, pois Jesus Cristo é a rocha em que devemos estar com as nossas vidas, confiantes de que o Senhor, Ele tem cuidado de você. Creia nisto, creia nesta verdade e seja um bem-aventurado, seja feliz em meio à prova, em meio às provas. Descanse no Senhor. Ainda que as pessoas não entendam e não vão entender mesmo, descanse no Senhor. Sabe por quê? Ele é contigo. Que Deus abençoe, rica, grande e poderosamente, não somente a sua vida, assim como toda a sua família, no doce e precioso nome de Cristo Jesus. Essa é a minha oração para você e para toda a sua família, seus projetos e sonhos. No doce e precioso nome de Jesus, eu agradeço ao Pai e com o auxílio do Espírito Santo de Deus, muito obrigado mesmo. Deus, Ele te ama. Amém? Creia, entregue-se e deixe o Senhor ocupar o primeiro lugar na sua vida e você verá a diferença. E só poderá ver a diferença caso você entregue mesmo. Caso contrário, você continuará não tendo orientações, não tendo mudança, não tendo forças. Você continuará não tendo esperança, felicidade, mas com Deus não. Com Deus não, porque Deus, Ele amou o mundo e de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém? Que Deus abençoe. Forte abraço, bom dia, bom sábado, bom final de semana maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe. E desejando estar conosco, estamos a partir um evento grande na Primeira Igreja Batista de Benfica. Estamos tendo um evento e vai até dia 22, culto todos os dias, a partir das 19 horas. Amém? A partir das 19 horas. A partir de domingo, de sábado, a partir de amanhã. A partir de amanhã, a partir de hoje. É cultos a partir todos os dias. Vai estar tendo culto. Querendo nos fazer uma visita à Rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica, cidade de Juiz de Fora. Para você que é de fora, vindo, pode vir, você irá ser muito bem recebido. Esperamos por você. E é você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor Jesus, volte para Jesus antes que Ele
volte. Amém? Forte abraço. Deus abençoe.